Bom dia, pessoal. Vamos partir para o exercício? Aqui nós temos uma barra, tá? Vamos ter uma carga distribuída aqui em cima. Esse seria o exercício. Determine o valor da força total, o centroide da força a partir do ponto A e as reações nos apoios A e B. Aqui nós temos um ponto A com uma carga de 6 kN/m. E aqui nós temos um ponto B com uma carga de 3 kN/m. A distância entre A e B é de 4,5. E a distância a partir de B é de 1,5 metros. Agora, nós vamos resolver esse exercício. Para facilitar, nós vamos dividir em áreas para a gente poder trabalhar com mais facilidade. Aqui, ó, eu tenho um triângulo, tá? Vou dividir essa primeira área num triângulo. Aqui eu vou ter um primeiro retângulo, que nós vamos trabalhar com 3 partes. E aqui, o terceiro retângulo, aqui em verde. Reparem que se a gente for trabalhar primeiro com o retângulo, esse triângulo, desculpe, ele tem uma distância aqui, ó, de 4,5 metros. E uma carga de 3 kN/m. Por quê? Porque ele não vai até o fim. Como eu dividi, ó, olha só a área amarela. Ele ficou dividido aqui com 3, ele está na linha dos 3 kN. Vamos resolver um a um. Vamos começar aqui com o triângulo. Nós vamos fazer a força, vamos chamar essa força do triângulo, vamos chamar de força A. Vamos lá. FA. O que eu tenho no FA? Eu sei que para eu fazer o cálculo de um triângulo, eu vou precisar da base vezes a altura, dividido por 2. A base que eu tenho é de 4,5. Vai ser vezes a carga aqui no caso, que não é, nós vamos tratar como altura, que é 3. Tudo isso eu vou dividir por 2. Por 2. Então, aqui, ó. Claro que a gente poderia até trabalhar diferente. Vamos trabalhar diferente para eu não sofrer tanto com o teclado. Vamos continuar aqui. 4,5 vezes 3 dividido por 2. Deixa eu fazer aqui. Dividido por 2. Tem que trabalhar na mesma linha, talvez fique mais fácil. Vocês fazem a conta aí junto comigo também, por favor. Aqui vai dar 6,75 kN. Tá? Então, o FA, eu sei que o meu FA, ele é igual a 6,75 kN. Agora, eu preciso achar o X, onde que ele está, onde essa força está sendo aplicada no meu triângulo. No caso do triângulo, eu sei que o centroide da força dele está localizado na posição de 1/3 da parte mais pesada. Então, como ele está vindo de A em direção a B, eu sei que vai estar mais ou menos aqui, tá? Mas qual é o valor? Onde ele está localizado mesmo, exatamente? Vamos lá. Então, 1/3 de 4,5, eu sei que eu tenho 1,5 metros.
O FA, nós já encontramos a força que atua aqui no triângulo. Vou fazer aqui para vocês mais ou menos o lugar aqui, tá? Que seria mais ou menos aqui. Uma setinha aqui. Que é 1/3. Agora, nós vamos trabalhar o FB, que vai ser o nosso segundo, o primeiro retângulo, que é a nossa segunda figura. Então, vamos lá. O que eu tenho no FB? Nesse caso aqui, ó, como é um retângulo, é base vezes altura. Base, 4,5, vezes a distância, a altura dele, né, o tamanho da carga, nesse caso, 4,5 vezes 3, que vai ser igual a 13,5 quilonewtons, tá? Aí, eu preciso encontrar, vou marcar aqui para ficar bonitinho. Agora eu preciso encontrar o meu X. Onde essa força está sendo aplicada nessa minha área aqui, nesse retângulo. No caso do retângulo, a força ele é aplicada exatamente no meio. Tá? Então, vamos lá. Qual o meio? Talvez não fique bem certinho onde é o meio mesmo. Mas vamos representar aqui. Aí nós vamos calcular o X, que vamos chamar de X2 nesse caso aqui. Nós achamos X1, agora nós vamos para o X2. Se é exatamente a metade, e o tamanho desse retângulo, a distância ali da base dele é 4,5, então eu sei que eu tenho uma distância de 2,25 metros. Prontinho, encontramos essa área também. Vamos para outra área. Deixa eu dividir aqui, tentar deixar bonitinho, mas tá difícil. Vamos lá. Agora nós vamos para esse próximo, a terceira figura, que é esse retângulo verde aqui. Nós sabemos que a distância aqui é de B, sai de B, e tem uma distância de 1,5 metros. Esse aqui ele muda um pouquinho na hora de calcular o X. Então, vamos lá. Vamos chamar esse aqui de força C. Eu sei que essa força C, ele tem uma base de 1,5. 1,5 e qual que é a distância dele? Perdão, a carga dele, que é de 3. Aqui, ó. 3 quilonewtons. Tá aqui. Então, isso daqui, ele vai ter um valor de a força C vai valer 4,5. Vamos marcar aqui. 4,5 quilonewtons. E agora nós precisamos achar o X dele, que é o X3. Vamos chamar de X3. Nossa, coloquei X9 aqui. X3. Vamos lá. Se eu sei que é no meio, então, aqui, ó. Vamos colocar aqui uma barrinha indicando o meio. Mas então ele vai ser 0,75. Não, porque eu tenho que contar a partir do A. Então, aqui eu vou ter que trabalhar assim, ó. O X3 é o 4,5, que é essa distância aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês.
essa distância aqui. Essa distância, mais essa distanciazinha aqui, ó. Perdão, deixa eu... mais essa distanciazinha aqui, ó. Então, ele é o 4,5... Perdão, minha garganta tá coçando. 4,5 mais essa diferença até o meio do retângulo, que é de 0,75. Então, esse daqui vai ser 5,25 metros. Deixa eu marcar aqui para a gente localizar melhor depois na hora de 5,25 metros. Porque, ó, a localização dele a partir do A está em 5,25 metros. E agora nós vamos calcular a força total, que nada mais é do que eu pegar a força FA, FB, FC. Então, vamos lá. Força total. Nós vamos fazer o FA mais FB mais FC. Então, eu tenho aqui a força total vai ser igual... Qual que é o valor de FA? 6,75 mais a força de B, que é 13,5, e mais a força do C, que é 4,5. Então, eu vou ter esse valor aqui, vocês faz a conta aí, de 24,75. Então, nós temos uma força total igual a 24,75 quilonewtons, tá? Então, nós já achamos todas as forças. Agora, nós vamos trabalhar o momento horário e o momento anti-horário. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó. Então, eu sei que o meu momento horário é igual ao meu momento anti-horário, tá? O que que eu tenho aqui de momento horário? No sentido horário, tá? As forças sendo aplicadas no momento horário. Eu tenho essas forças aqui, ó, trabalhando, ó, para baixo aqui, ó. Ó o movimento que ela faz, ó como que ela atua. Então, esse é o meu momento horário. E o que que é o meu momento anti-horário? Eu vou ter que trabalhar aqui, ó. Eu tenho uma reação, tá? No B, que vai reagir aqui, ó. Ele vai reagir com uma força para cima. E eu tenho uma força também, perdão, também em A, que também vai reagir aqui, ó. Essa força também vai reagir. Então, aqui seria a reação de A e a reação de B. Primeiro, nós vamos encontrar a reação de B. Nós temos que encontrar uma reação para poder trabalhar. Aí, aqui, ó, então vamos fazer a conta aqui. O que que eu tenho no meu momento horário? Eu vou ter todas essas forças
cada uma vezes a sua distância. Então, eu vou ter aqui 6,75 vezes 1,5 mais 13,5 vezes 2,25. É o x que nós encontramos, que nós vamos estar usando aqui, pessoal. Mais o 4,5 vezes o x ali, o x3, que é 5,25. Tudo isso vai ser igual a reação de B vezes a distância. Onde que está o B? Aqui, ó. No 4,5. Tá? Agora, tudo isso aqui, ó. Vou ter que fazer essa. Primeiro isso daqui. Tá? Então, isso daqui eu sei que ele vai dar um valor de 64,125, que é igual a RB, a reação de B, vezes 4,5. Então, eu vou isolar o RB aqui. RB igual a 64,125 dividido por 4,5. Então, eu tenho que RB vai ser igual a 14,25 quilonewtons. Certo? Encontramos a reação de B. Agora, nós precisamos encontrar a reação de A. Vamos dividir aqui para não misturar. Para encontrar a reação de A é muito simples. Por isso que eu precisei lá em cima ter a força total. Porque a reação de A é a força total menos a reação de B. Então, a gente já sabe aqui que a reação de A vai ser igual. Qual que é o valor da força total que nós calculamos lá em cima? 24,75. Menos a reação de B, que é de 14,25. Então, nós já temos aqui que a reação de A vai ser igual a 10,5 quilonewtons. E aqui está resolvido o problema. Ó. Nós encontramos a força, cada força, encontramos a força total, fizemos que o momento horário é igual ao momento anti-horário, encontramos a reação de B, como que reage, o B reage a essas forças, e encontramos a reação do A. Espero ter ajudado e vamos para o próximo exercício. Obrigada. Pessoal, vamos para o segundo exercício. Novamente, uma barra. A chamada do exercício é a mesma. Determine o valor da força total, o centroide da força a partir do ponto A e as reações nos apoios A e B. Só que esse exercício, ao contrário do anterior, diferente do anterior, ele é um exercício que ele tem uma função. Então, a gente tem que usar uma integral para estar resolvendo. Eu tenho um ponto A, que vai até um ponto B, com uma distância de 15 pés, e eu tenho essa função aqui. Essa função aqui que vai entrar na minha integral para estar resolvendo esse exercício. É um exercício de carregamento, eu tenho que calcular toda essa área abaixo da curva, toda a força, mas eu vou precisar usar uma integral para estar resolvendo.
Oi, pessoal, vamos para o próximo exercício. Ele é um pouco diferente do anterior que nós fizemos, porque esse exercício, observem essa curva e essa função. É um exercício que nós vamos precisar usar integral para estar resolvendo esse exercício. Aqui, ó, nós temos a fórmula de como está resolvendo. Então, o F, para descobrir a força, o F é igual a integral de Q dx. Então, no lugar do Q, nós vamos substituir por essa função aqui. E vai ficar assim, F igual a integral indo de 0 a 15 de x ao quadrado mais 3x mais 100 dx. Aqui nos limites de 0 a 15, uma integral com os limites de 0 a 15, ficou assim, o F igual a x ao cubo, porque na integral, quando eu começar a resolver, eu somo mais 1 aqui no expoente, e o mesmo eu coloco embaixo. Então, ficou x ao cubo sobre 3. Mais 3x, aqui era x, né? 1x, vezes o dx, ele ficou 3x ao quadrado. Somei mais 1, porque eu somei mais 1 sobre 2. Mais 100x. E aqui, nós já substituímos esse limite. Aqui, ó, todo lugar onde tinha o x, eu substituí pelo 15, que é o limite ali. Então, ficou 15 ao cubo sobre 3, mais 3 vezes 15 ao quadrado sobre 2, mais 100 vezes 15, porque o 100 aqui era vezes x, e nós substituímos o x pelo 15. Então, ficamos com esses valores. Vão fazendo as contas aí comigo. F igual 1.125 mais 337,5 mais 1.500. Então, nós temos aqui a força. Conseguimos ter aqui a força já. Deixa eu assinalar aqui para vocês, para ficar mais fácil de ver. Aqui, ó, 2.962,5 libras. E aí, vamos continuar aqui, ó. Nós já descobrimos a força, agora nós vamos descobrir o momento. Aqui, observe que muda um pouquinho, ó. Aqui na força, nós temos a integral vezes a carga, ou Q, né, dx. No momento, nós temos a integral de Q vezes x dx. Vamos continuar. Então, o momento é igual uma integral ainda com os limites de 0 a 15, de x ao quadrado, mais 3x, mais 100, vezes x dx. E aqui, ó, a gente já começa a resolver essa integral. Ela indo dos limites de 0 a 15, o que era x ao quadrado, a gente soma mais 1 no expoente e o mesmo número a gente coloca aqui para dividir. Então, perdão. Nesse caso, nós vamos primeiro resolver, fazer uma distributiva aqui, ó, do x, desse x aqui, com todos, para daí a gente começar a resolver essa integral. Então, aqui, ó, x ao quadrado, x ao cubo. 3x, aqui tem um que a gente não vê, mas ele tem 1. 3x vezes x, 3x ao quadrado. E o 100x. Aqui, sim, nós vamos começar a resolver a integral. Então, aqui eu somei no expoente mais 1. E ficou x à quarta sobre 4,
mais 3x ao cubo sobre 3, mais 100x ao quadrado sobre 2. Aqui vamos resolver matematicamente. Então, o momento indo dos limites de 0 a 15. Substituo, nesse caso já estou substituindo o x pelo 15. 15 a quarta sobre 4, mais 3 vezes 15 ao cubo sobre 3, 100 vezes 15 ao quadrado sobre 2. Aqui faltou eu colocar um parentezinho para não confundir. Mas vocês já sabem que é 3 vezes 15 e não 315. Deixa eu até dividir aqui para vocês. Ó. Ficou meio torto esse parênteses, mas acho que dá para vocês entenderem. Então, o nosso momento ele é igual a 27.281,25 libras por pés. Então, agora nós já encontramos, já localizamos a nossa força e o nosso momento. Então, agora nós temos que encontrar o nosso x centroide. Saber onde essa força ela se aplica na figura, onde essa força está concentrada nessa figura. O x, ele é igual o momento dividido pela força. Então, nós vamos ver aqui. Se eu tenho aqui o momento, ó, tem os valores aqui, 27.281,25, dividido por 2.962,5. Então, eu tenho aqui um valor de x que é igual a 9,21 pés. Se eu tenho aqui 15 pés, então, vamos calcular mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, que vai ter uma força atuando, que é um x igual a 9,21 pés. Agora, nós vamos calcular a reação de A e a reação de B. Porque aqui, ó, eu tenho uma força reagindo. E aqui também. Que é o A também reagindo. Então, nós vamos ver essas forças. Eu sei que o meu momento horário tem que ser igual ao momento anti-horário. Eu tenho uma força aqui, uma única força concentrada de 2.962,5 libras, certo? Então, se eu tenho essa força e eu tenho essas duas reações aqui, que é a reação de A e a reação de B, nós vamos descobrir primeiro a reação de B. Então, eu tenho aqui a força total vezes o x, que nós acabamos de encontrar, que é 9,21, que é igual à reação de B vezes 15, porque aqui, ó, a reação de B pega toda essa distância aqui. Então, a reação de B, ele vai ser o total que deu aqui, né, 27.284,625, dividido por 15. Vocês fazem a conta aí junto. Então, a reação de B é 1.819 libras. Essa é a minha reação de B. Vamos marcar aqui todos os resultados que nós encontramos. Então, se eu já tenho o resultado de B, agora eu vou encontrar o resultado da reação em A. Para fazer a reação em A, basta eu fazer a força total aqui, que é uma força somente, menos a reação de B. Que eu sei que a minha força é 2.962,5 e a reação de B é 1.819. Então, aqui eu tenho a minha reação de A, que é esse resultado aqui.
E aqui nós finalizamos o exercício. Obrigada.